Olá, seja muito bem-vindo ao Rumo Certo. Bom, você sabe, a gente tem falado muito aqui do quanto a tecnologia traz benefícios para as empresas, né? Para conhecerem melhor os consumidores, os seus desejos. Agora, então, com a inteligência artificial, quem usa desta ferramenta está na vanguarda aí dos negócios, dos atendimentos, da competitividade também, desde que este uso seja bem eficiente, digamos assim. Vamos falar sobre isso hoje aqui no Rumo Certo? Trago uma especialista no assunto para a gente conversar sobre isso, Bárbara Fraga, lá de Belo Horizonte, Minas. A Bárbara é consultora, estrategista em inteligência artificial da A3 Data. Oi, Bárbara, seja muito bem-vinda, que bom ter você aqui conosco. Obrigada, Sebastião, é um prazer estar aqui com vocês, falando de um tema tão interessante, que é esse tempo de IA, cliente, que tem que estar no centro de todas as discussões. Ótimo, é instigante, a gente tem falado bastante aqui, mas nunca é demais. É sempre bom trazer uma visão de um outro profissional, mais conhecimento e compartilhar sempre conhecimento. Bárbara, a gente quer conhecer um pouquinho mais de você antes da conversa, saber da sua trajetória, sua expertise, o que é a A3 Data, o trabalho que você desenvolve hoje aí também. Conta pra gente. Excelente. Sou Bárbara, hoje eu estou aqui na A3 como AI Advocate, então essa parte de ser embaixadora aí da inteligência artificial, tangibilizando isso para os nossos clientes através de impulsionando o sucesso do cliente por meio da inteligência artificial. Então, a gente faz provas de valores para os nossos clientes para mostrar como que a IA pode mexer no sucesso do cliente, trazer mais retorno, gerar mais valor para o negócio dele. A A3 Data, ela é uma empresa que surgiu lá em 2014 e nós somos uma consultoria especializada em dados e inteligência artificial. E a gente tem um propósito muito forte, que é empoderar as pessoas e corporações por meio de dados. A gente faz isso transferindo know-how e fortalecendo bases para a criação dessa cultura de data-driven. Então, é super importante estar ligado ao dado para conseguir usar a IA para gerar valor para os nossos clientes. Ótimo, não, deu para entender, mas eu queria saber como é que a gente está nesse mercado no Brasil. Já tenho perguntado isso para outros especialistas também, mas a sua visão, porque a gente tem falado muito de inteligência artificial, muito do uso dos dados, do quanto é importante se saber das necessidades, dos desejos dos consumidores, mas na prática, no dia a dia, como é que a gente está usando isso no Brasil? A gente já está usando com eficiência, Bárbara? Eu digo porque, enquanto consumidor, a gente vê muito uso, né? Quando precisa de um atendimento na central de atendimento, por exemplo. Mas daí, para a eficiência, para a solução, parece que a gente tem um grande caminho ainda pela frente. Como é que a gente está usando todas essas ferramentas que a gente tem disponível hoje? Qual é a sua visão? Excelente ponto, Sebastião. Acho que primeiro eu vejo a inteligência artificial, eu vejo dados como uma grande jornada. Eu não uso IA de um dia para o outro e isso muda o meu negócio. Eu vou evoluindo em pequenos passos até chegar em algo mais robusto. Então, dentro das organizações que eu vejo, a gente tem empresas de diferentes níveis de maturidade para conseguir usar a IA para gerar impacto. Então, tem um dado que eu gosto muito, que é o dado da Salesforce, que fala que 84% dos clientes afirmam que a experiência que uma empresa oferece é tão importante quanto o produto ou o serviço. Então, assim, mais que a IA, que o uso da IA, é a mentalidade de como aquilo pode gerar valor para o meu cliente. Eu falo que IA é uma ferramenta. O importante é que problema que eu estou querendo resolver, para qual impacto que eu vou gerar para o cliente, para a minha ponta final. Então, isso é super importante. Porque também, hoje em dia, o consumidor muda num dedo, né? Se a satisfação não acontece ali, eu digo isso com dor própria aqui, né? E eu mudo com a maior facilidade se a minha experiência não é boa naquela empresa. E é curioso isso, né? Porque a empresa não está dando conta de que ela está me fornecendo justamente uma munição para ir no concorrente dela, né? Então, mas onde é que a gente está usando ou deve usar com mais eficiência, talvez? É dentro, para os processos? É na experiência? Ou há um caminho, primeiro vamos arrumar a casa aqui para depois chegar lá e aí ter essa experiência com o cliente? Porque não adianta tanta tecnologia sem eficiência dela, né, Bárbara? Volta a insistir nessa questão. Sim, esse excelente ponto, Sebastião. Eu entendo que
Cada empresa ela tem uma estratégia. Nesse ano de 2023, as empresas estão focadas muito na eficiência operacional. É a palavrinha do ano, que a gente viu em várias empresas que a gente trabalha. E tem outras empresas que a gente faz benchmark. A eficiência operacional é o que está guiando muitas empresas. Então, isso é algo muito, muito frequente. Mas a parte da satisfação do cliente, ela é essencial. E como equilibra isso tudo, né? A eficiência operacional e a satisfação do cliente. Eu acho que o principal passa pelo mindset da empresa. A empresa que é orientada ao cliente, então coloca o cliente no centro de todas as decisões, com o objetivo de gerar uma boa experiência, e com isso o resultado vai ser uma consequência. Então, isso é o diferencial, e a IA potencializa isso. Então, eu vejo que é um diferencial grande competitivo quando a empresa ela coloca o cliente no centro. E não só eu estou focado em redução, eficiência operacional, e esqueço de olhar para a experiência do meu cliente. Porque o cliente é o que vai pagar a conta no final, né? Então, ele que vai trazer essa sustentabilidade para o seu negócio, esse crescimento para o negócio mesmo. É quase que enxergar o que era mais tradicional, né? É a partir da dor do cliente, né? Por que eu vendo um produto? É para atender aquela dor lá, né? É claro que a gente está ainda aprendendo muito com tanta tecnologia, com tanta até mudança de costume do consumidor, né? Mas a partir daí, a partir do básico, né? Quase que assim, faça o básico e use dessas ferramentas todas, né? Quase que um apelo aqui que a gente faz isso, né? Agora, como é que é colocar o cliente no centro das atenções? É o quê? É a experiência aí sim, mas me fale mais também sobre essa possibilidade que a gente tem de uso de dados do cliente, enquanto empresas, né? Como é que elas podem trabalhar isso de forma eficiente? É um contato mais, quase que, por mais que seja automatizado, mais personalizado? Como é que você vê, como é que se bota esse cliente no centro, na verdade? Excelente ponto. Eu gosto de pensar o que a gente tem que olhar para as dores do meu cliente. Então, a Amazon é um grande e-commerce aí, que todo mundo usa a Amazon, Mercado Livre, e-commerce, né? Empresas que a gente consegue fazer compras online. Hoje, a Amazon é uma grande... ela tem o foco dela na experiência do cliente. Por quê? Quando você entra ali na interface da Amazon, ela já recomenda para você aquilo que é do seu interesse, ela traz para você uma recorrência, já pensando aquele produto, você compra várias vezes, então só faz uma compra aqui, eu mando para você numa frequência que você definir. Então ela pensa na experiência do cliente e não só, eu quero vender mais, é uma consequência da interação que o cliente está ali no dia a dia. Então, a Amazon, por exemplo, e outras empresas que usam a IA como centro da tomada de decisões, ela consegue olhar para os dados do cliente e verificar, esse meu cliente, quais são as necessidades dele, o que ele tem comprado, o que eu poderia oferecer para ele também consuma. Outro exemplo que eu gosto de trazer, Netflix. Tem um catálogo gigantesco de filmes, de séries. O que eu devo assistir na Netflix? A Netflix, ela usa IA para entender, Maria gosta do filme XYZ. Já que Maria gosta do filme XYZ, eu vou oferecer para ela o filme ABC, porque são características parecidas com o que outras pessoas consomem. Então, eu vou melhorando a experiência do meu cliente, direcionando para ele conteúdos que são mais relevantes para ele, e aí ele vai tendo uma experiência muito melhor no uso da plataforma, por exemplo. Nessas plataformas é muito interessante isso mesmo, né? Facilita também para a gente, enquanto consumidor, né? Isso otimiza e às vezes a gente enxerga outras coisas que nem tinha ideia de onde buscar. Agora, ao mesmo tempo, de outras maneiras nesse contato, eu digo até as redes sociais, o e-mail talvez, não deveria haver aí um equilíbrio quase nessa, eu diria, insistência por talvez oferecer um produto, porque a gente, se deixar nossas caixas de e-mail também não aguentam mais, né? Se deixar nossas redes sociais, não dá para tu perder muito tempo e ficar olhando, não.
É lógico, né? Quando a gente abre uma plataforma de Netflix, de Amazon, é maravilha que a gente tem ali outras sugestões, porque a gente parou para fazer aquilo ali. Mas no dia a dia, com tanta informação, tanto atropelo, dentro de toda a facilidade da tecnologia, tem que trazer para dentro o bom senso aí também? Como é que você vê isso? Sem dúvida, eu acho que e é por isso que estão tendo algumas regulamentações voltadas para isso, né? Acho que as empresas, às vezes, elas querem vender, né? Só que ela tem que pensar na experiência desse cliente também. E aí tem um papel também grande da regulamentação, que é como consegue colocar um limite nessa empresa para que o cliente seja protegido também. Então, a gente tem aí a LGPD, que veio lá em 2018, que trouxe essa proteção dos dados, pensando em proteger os direitos, a liberdade, a privacidade das pessoas. Então, depois que a LGPD veio, até os dados, acesso aos dados pessoais, colocou um limite ali, até para a pessoa não ser muito assediada, digamos assim. Então, e aí a gente tem outras regulamentações que estão sendo votadas. Então, a gente tem a PL das fake news, que é uma lei que foi lá de 2020, e ela debate a regulação das plataformas digitais para que coloquem em disputa, né, diferentes grupos políticos e setores da sociedade. Então, ela traz essa visão para direcionar e regulamentar esse mundo de empresas que nos acionam enquanto consumidor. Esse é outro ponto interessante também, né? Sobre inteligência artificial, a gente não tem uma regulação ainda, né? Tem a LGPD que não comporta, não é? E aí eu pergunto nesse sentido, da preocupação que é nesse sentido de como também se usar inteligência artificial, se a gente não tem uma regulação ainda, eu digo a preocupação jurídica que o empresário deve ter também, como é que a gente vê isso? Excelente ponto. A gente tem um projeto de lei que foi de 2023, que é o 2338. Ele é um projeto de lei específico para regular o uso da IA no Brasil. Esse projeto está sendo estudado, debatido, é um projeto super novo, e a IA está sendo usada de forma mais forte agora, né? Então, depois que veio a IA generativa ali com o ChatGPT, todo mundo está querendo usar a IA para gerar valor no dia a dia. E esse projeto está sendo votado, esse projeto de lei, ele traz um ponto que é super importante, que é a importância de centralizar a tecnologia na pessoa humana. Então, eu tenho que respeitar os direitos humanos, os valores democráticos, a privacidade, a proteção de dados, e a pessoa tem que estar ciente que aquela empresa está consumindo as minhas informações, eu tenho que estar ciente, eu tenho que trazer a transparência que aquela empresa está consumindo aquelas informações para tomar uma decisão tal. Então, essa lei, ela destaca alguns pontos super relevantes, que é o entendimento do que o fornecedor do sistema de IA e o operador de IA, ele pode acessar, o que não deveria acessar, definição dos direitos dos usuários, porque hoje a internet é um mundo que todo mundo acessa, mas que direitos eu, enquanto usuário, eu tenho perante a inteligência artificial? Pois é questionável, exatamente. Então, tudo isso é muito novo e está sendo discutido, e é super importante, né? Essa discussão ética de direitos pra gente, tá em pauta. A sensação que a gente tem, e é mesmo, né? A tecnologia avança muito mais rápido do que a legislação, os processos, né? A gente não tem essa capacidade de acompanhar, né? Então é preciso estar sempre aprendendo juntos, com parcimônia, né? Lógico, não dá para ficar fora desse movimento tecnológico, a gente precisa aprender a usar da tecnologia mesmo, mas enquanto ainda tem muito para ser discutido e a cada dia muda, é preciso buscar quem saiba também, né? Porque é muito sério, é muito profissional também, né? Bárbara,
Vamos fazer um... diga rapidinho, eu ia te convidar para o intervalo, mas dá para falar. Não, bora, depois eu comento dessa parte. Ótimo, guarda aí, deixa instigado para a gente falar no próximo bloco. Eu quero falar também sobre o que eu chamo de democracia da tecnologia. Tudo isso que a gente está falando não é só para grandes empresas. Pequenos também podem usar e tem estratégias para isso, né? Quero que você dê algumas dicas também de usarmos, então, de forma eficiente da tecnologia que a gente tem, das ferramentas e especificamente da inteligência artificial. Vamos fazer um intervalo rapidinho, a gente segue na conversa aí daqui a pouquinho, tá bom? Fechou. Muito bem. Você de Obrigada. casa também? Continue com a gente aqui no Rumo Certo, nós voltamos num instante. De volta com o Rumo Certo, que bom que você está aqui conosco, seja de novo muito bem-vindo. Hoje nós estamos falando sobre tecnologia, da eficiência, do uso das ferramentas que temos disponíveis hoje no mercado e mais ainda da inteligência artificial. Uma especialista no assunto aqui com a gente, a mineira Bárbara Fraga, fala lá de Minas, de Belo Horizonte, consultora e estrategista em inteligência artificial da A3 Data, que é uma das empresas tech, talvez mais conhecidas no mercado, né? Bastante conhecida pelo menos, né, Bárbara? Bárbara, me fale um pouquinho mais, eu provocava aí no bloco anterior, sobre o que eu chamo, e gosto muito desse termo, da democracia que a tecnologia proporciona aí para os negócios. Quando a gente fala de uso de tecnologia e de inteligência artificial, é para todos, né, Bárbara? Nesse caso, não tem nível de empresa que não deva entrar no caldeirão da tecnologia e usar das ferramentas que a gente tem disponível, né? Todos podem de alguma maneira, né? Sim, todos podem usar a IA no dia a dia. Então, hoje a gente tem várias ferramentas, vários produtos de inteligência artificial que estão disponíveis para as pessoas que não têm conhecimento em programação, não têm conhecimento em machine learning, não têm conhecimento em IA. Então, eu pego esses dados, coloco nesses produtos, e esse produto, ele traz uma direção para a tomada de decisão que usa inteligência artificial. Então, eu uso esses produtos para potencializar, seja a padaria ali da esquina ou a Amazon, que é um grande e-commerce. Isso é possível, sim. Então, tem até um vídeo que o Andrew NG, ele é uma grande referência nessa parte de inteligência artificial, e ele traz que esse é um grande desafio e é uma grande oportunidade essa democratização da IA para qualquer negócio, inclusive nos pequenos. Ótimo. Então, vamos trazer um exemplo para cá. Você fez referência a uma padaria, um outro pequeno varejo também, digamos uma papelaria ou até um salão de beleza. Como a gente pode pensar em começar a usar a inteligência artificial lá para a eficiência dos negócios, para melhorar os processos, talvez? Vamos tentar trazer isso para a gente identificar mais próximo da gente. Excelente, excelente. Uma vez que eu tenho quem são os meus clientes e o comportamento de compra deles, eu posso identificar, criar grupos. Então eu tenho, por exemplo, na minha papelaria, eu tenho um grupo de mulheres jovens que sempre compram material escolar em tal época do ano. Então, eu olhei para o meu dado e vi esse padrão. Então, com o uso da IA, eu encontrei alguns padrões ali no meu dado, e aí eu consigo pegar essas informações para melhorar a experiência desse grupo de mulheres que compram material escolar sempre em uma determinada época do ano. Então, eu posso adiantar, inclusive, por exemplo, nesse grupo eu tenho a Maria. A Maria, ela sempre compra material escolar em junho, ela gasta R$1.000 para comprar para os 2 filhos dela. O que eu posso fazer? Já em 2024, eu já vou falar com a Maria lá para abril. Maria, aqui eu sei que você sempre compra aqui com a gente em junho, você pode comprar aqui comigo novamente, eu vou te dar uma promoção para você continuar comprando comigo. Eu posso ter ações baseadas nesses padrões dos meus dados. Ótimo. E aí, mas é muito investimento para isso? Como é que é? Eu preciso comprar um software, eu preciso contratar uma empresa, na prática mesmo, então eu vou começar a fazer isso, anotar os dados dos meus clientes, de acordo com as datas, com as compras mais de preferência, mas como é que faz?
Excelente. A gente tem várias formas de começar e vai depender muito do nível que você está e com a quantidade de recursos que você pode investir. Você pode fazer uma inteligência artificial no Excel. Então, você coloca os seus dados ali no Excel e você consegue usar... O próprio Excel tem alguns modelinhos que a gente fala, modelos de machine learning, para fazer uma previsão de vendas. Então, eu posso pegar meus dados aqui, eu quero saber quantas vendas eu vou ter no próximo mês, para identificar uma tendência de vendas, se eu vou ficar abaixo ou acima do que eu normalmente tenho. Então, eu posso fazer desde um Excel, eu posso fazer inteligência artificial, ou posso contratar produtos específicos para resolver esse problema voltado usando IA, e eu posso contratar consultorias para me ajudar nessa jornada também do dado. E eu gosto de falar que o uso de IA é super importante, mas ele não é do dia para a noite. Ele é uma construção do dia a dia, entendendo... Eu sempre pensar em MVPs, pequenininhos. Qual que é por onde que eu vou começar, qual pedacinho que eu vou tacar, para depois fazer a prova de valor, verificar se aquilo funciona ou não funciona, para depois ir para o próximo nível. Então, esse mindset de fazer, avaliar, melhorar é super importante para essa jornada dentro de IA. Ótimo, né? O importante é se colocar, se predispor para isso, né? É fazer. Exatamente. Porque às vezes o investimento que você diz, aí no Excel dá para fazer, às vezes o investimento é pequeno, né? Mas não pode ficar de fora, né, Bárbara? Exatamente. E o ChatGPT é um grande exemplo aí, que hoje todo mundo acessa, né? E aí a gente pode pedir o ChatGPT para direcionar a gente também. Olha, eu tenho essas características aqui. O que eu poderia usar do ChatGPT para conseguir empoderar o meu negócio? Então, a gente já testou algumas coisas de criar grupos de usuários, então grupos de usuários parecidos usando ChatGPT. É super interessante isso. E não é achismo, né? Com isso também a gente acaba tendo resultados quase que precisos, né? É métrico isso, né? Se adotando dessas tecnologias, você vai perceber com o tempo, como você diz, é com o tempo, né? Não é de uma hora para outra. Exatamente. Mas você vai perceber a eficiência disso, né? E aí vai se avançando também, né? Mas como é interessante a gente pensar nisso também, porque a gente está vivendo uma revolução com a tecnologia, né? É preciso entender Exatamente. isso. A gente entrou nesse caldeirão e fala todo dia e não se dá conta. Talvez daqui a 50 anos a gente diga, nossa, aquilo foi uma revolução, já vivemos outras na história semelhantes. É uma revolução que a gente está vivendo? Como é que você vê? Sem dúvida. Então, eu gosto de fazer até um paralelo dessa revolução da inteligência artificial com a era da Revolução Industrial. Então, a Revolução Industrial, ela veio permitindo que os trabalhadores realizassem tarefas que eram muito manuais, né, de forma mais rápida. Então, ele trouxe uma produtividade gigante à Revolução Industrial. Com isso, ela trouxe muitos problemas também, né? Então, muitos trabalhadores perderam seus empregos, mas eles se adaptaram a uma nova realidade. E eu vejo que é um pouco disso, né? A gente tem uma adaptação que a gente precisa fazer, entender como que essa IA ela vai me ajudar na produtividade do meu dia a dia, vai me ajudar a tomar melhores decisões. E para acontecer isso, eu tenho que entender que tem uma jornada a percorrer, porque eu tenho uma regulamentação por trás disso, tem muita coisa acontecendo durante essa revolução da IA. A gente precisa adaptar, trocar a roda com o carro andando, né? É um pouco disso. E é todo mundo junto, né, Bárbara? É setor privado, a gente precisa de políticas públicas também que pensem mais nisso, precisa de mais educação também, trazer a academia também para dentro dessa discussão, né? O futuro é promissor, você vê com otimismo. Como é que você vê o futuro aí? Que futuro é amanhã já, né, também, Bárbara? Eu vejo com super otimismo, assim. Então, eu acredito muito que a IA ela vai trazer mais produtividade, ela vai empoderar mais os negócios. E quando os negócios que olharem para usarem a inteligência artificial como um diferencial para o seu negócio, centrado no cliente, trazendo o cliente para o centro, para as tomadas de decisões, vai estar à frente. Então, acho que ainda está à frente, mas daqui a pouquinho, daqui a alguns anos, vai ser essencial. Então, quem não usar IA vai estar para fora.
Então, tem até um número que a Zendesk ela trouxe, numa pesquisa que ela fez, que 74% dos usuários eles acreditam que a IA vai melhorar a eficiência do atendimento ao cliente. Então, a gente vai ter essa melhoria. Se as pessoas que estão usando, elas já entendem essa melhoria, se eu, no meu negócio, eu não olhar para isso, eu posso ter, o meu negócio está fadado a quebrar. É isso, né, Bárbara? Usar sempre a tecnologia como aliada também, né? Tendo aí, como você disse, o cliente sempre no centro das discussões, dos interesses, e aí também as pessoas dentro das corporações, das empresas, né? Porque a gente tem a tecnologia para contribuir, mas sempre aí com negócios cada vez mais humanizados, sempre pensando mais nas pessoas também, porque são elas que formam as empresas e usam das tecnologias. Bárbara Fraga, consultora e estrategista em inteligência artificial da A3 Data, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, foi muito um aprendizado aqui para a gente hoje. Volte sempre para a gente conversar mais vezes. Obrigada, viu, Sebastião? Valeu demais. Ótimo. A você de casa também, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência aqui no Rumo Certo de hoje. Eu volto no próximo programa. Forte abraço e até mais.